Olá, é uma satisfação enorme estar aqui hoje para compartilhar um pouco sobre a minha experiência com a gamificação e também para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Ivânio pelo convite e dizer que me sinto muito lisonjeada por estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriana Bandeira, criadora do canal Studio Office. Mas antes de falar do canal, eu quero contar para vocês como é que a gamificação chegou na minha vida. Há mais de 14 anos eu trabalho com treinamento corporativo, então eu ministro treinamento e produzo material para a empresa. O meu conteúdo é procedimento sistêmico, operacional, motivacional, comportamental e o meu público são adultos de 18 a 50 anos. Então o meu objetivo é capacitar os colaboradores para que atendam conforme regras estabelecidas pela empresa. Para isso, então, eles precisam passar por um treinamento onde muitas das vezes o conteúdo ali ministrado é bastante teórico. E, como boa professora, nós sabemos que a gente precisa chamar a atenção dos nossos alunos. A gente precisa ter uma turma engajada, uma turma motivada, porque isso vai facilitar o quê? A retenção do conhecimento. E isso era tudo que eu precisava. Então, eu vi na gamificação uma oportunidade para isso. Eu comecei a gamificar as minhas aulas. E a forma como eu gamificava as minhas aulas era através das ferramentas que a empresa me proporcionava, que era o PowerPoint e o Excel. A gente sabe que para gamificar não precisa nem de ferramenta, não precisa de nada, simplesmente às vezes até mesmo uma boa oratória já é o suficiente. Mas qual que é o lado positivo de usar o PowerPoint e o Excel nas gamificações? É uma ferramenta gratuita, não precisa de internet para ser utilizada, é de fácil acesso, é de fácil manuseio, e também de fácil edição. A gente reserva um tempo, né, para poder fazer aquele jogo, para fazer aquela gamificação, mas depois de pronto, a gente pode editar aquelas informações, de forma a utilizar o mesmo jogo com outras turmas, ou até mesmo o mesmo jogo com a mesma turma com procedimentos diferentes, com conteúdos diferentes. Então, eu usava essas ferramentas para poder gamificar as minhas aulas. Em 2020, em meio à pandemia, eu tive a ideia de criar um canal no YouTube. O nome do meu canal é Studio Office e o objetivo dele é ensinar e inspirar professores a gamificar suas aulas por meio do PowerPoint e do Excel. Lá eu disponibilizo vários tutoriais de criação de jogos. Sabendo também que a vida de professor não é fácil, é corrida e muitas das vezes não se tem nem tempo de produzir um conteúdo, eu criei um site onde eu comercializo esses jogos editáveis. E para quem tem interesse em se aprofundar ainda mais na criação de jogos em PowerPoint, eu criei o curso Oficina de Games em PowerPoint. Ou seja, possibilidades é o que não falta para poder ajudar os meus amigos professores a engajar as suas aulas aí por meio da gamificação dessas duas ferramentas que é o PowerPoint e o Excel. E aproveitando essa oportunidade, eu trago para vocês um tutorial de um jogo cooperativo de uma corrida de carro. Então eu vou mostrar como é que ficou esse jogo e depois eu mostro o passo a passo dele. Como todo início de gamificação, a gente precisa ali estabelecer o nosso objetivo, as nossas metas, regras, enfim. Então, aqui nós temos as informações de como que é esse jogo. Clicando na setinha, nós vamos iniciar o jogo da corrida. Então, o carrinho vai percorrer, vai parar, vai ter uma pergunta e a turma vai responder. Respondeu corretamente, avança. Respondeu errado, vamos para o pit stop, vamos refletir direitinho, vamos voltar para a pergunta e responder corretamente para poder chegar no final do jogo, tá? Então, clicando na seta, nós vamos iniciar o jogo. Aí nós temos a pergunta, né, a parte da pergunta e as alternativas. Se a turma optar pela resposta correta, nós vamos prosseguir no jogo. Se responder de forma errada, nós vamos para o pit stop, dizer que está errado e vamos voltar para aquela pergunta. E assim nós vamos prosseguir o jogo. Chegando no final, nossa última pergunta, se responder corretamente. E aí, o jogo se encerra. Então, eu vou mostrar agora o passo a passo desse jogo. Vamos lá?
nós temos aqui o primeiro slide do PowerPoint, então quando a gente abre, ele aparece assim, nós vamos deletar essa informação e vamos colocar aqui os nossos elementos. O primeiro elemento que eu preciso é da pista de corrida. Então, eu procurei lá na internet como pista de corrida PNG e coloquei aqui essa pista. Também precisamos de um carrinho em PNG e de um som de aceleração de carro. Esse carro e essa pista eu peguei lá no site Grátis PNG. E o som de aceleração do carro eu consegui no site Toques Engraçados MP3. Vamos então começar as nossas animações. Primeiro a questão do áudio, tá? Esse áudio ele é muito extenso, ele tem 17 segundos e eu não preciso disso tudo. Cada slide eu deixei 3 segundos na tela e depois ele avança para a pergunta. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Clica no ícone de áudio, vai aqui em reprodução, cortar áudio. Aqui nós podemos, pegar essa setinha, né, esse marco e chegar mais para frente, então, ou seja, o meu áudio vai começar aqui e ele vai finalizar nesse ponto. Então, esse aqui vai ser o tamanho do meu áudio. E também a gente pode clicar nesse play e ver qual que é o tempo do áudio que você deseja. Nesse caso, eu vou iniciar mesmo aqui do início, né, do 0, e vou finalizar aqui, vou colocar 3 segundos. Então, meu áudio vai ter 3 segundos desde o comecinho e vai finalizar com 3 segundos. Ok. Aqui em animações, painel de animação, nós temos o play e o pause. O pause eu posso deletar e o play eu vou clicar com o botão direito com o anterior. Ou seja, assim quando eu iniciar o meu slide, ele já vai iniciar com o som. Então, eu vou pegar esse carrinho, vou duplicar com Ctrl D e vou trazer ele um pouquinho aqui mais para frente. Como é que vai funcionar? Esse carrinho vai sair daqui e vai andar até nesse ponto. Nesse ponto vai ter uma pergunta. Só que eu quero que isso aconteça de maneira automática. Para que aconteça de maneira automática, a gente precisa mudar aqui na transições. Então, eu vou clicar em transições, vou tirar esse ao clicar do mouse e vou colocar após. E vou colocar aqui 3 segundos. Ou seja, 3 segundos depois que o slide estiver nessa tela, ele vai automaticamente passar para um próximo slide. Agora eu vou duplicar esse slide aqui, clico com o botão direito, duplicar slide. O carrinho de trás, eu vou trazer ele aqui para frente. E é bom deixar bem aqui, nessa curvinha, tá? Vamos duplicar agora novamente e vamos dar sequência aos nossos carrinhos. Então, daqui eu vou tirar o de trás, o carrinho da parte de trás e vou levar ele aqui para frente. Então, ele vai andar daqui até aqui. Um detalhe importante é que esse carrinho tá de ré. Então, eu venho aqui em formatar e vou girar, inverter horizontalmente. Vamos lá duplicar. Vou aqui, deletar esse carrinho de trás e vou duplicar esse carrinho aqui da frente e vou trazer ele aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Vou trazer ele bem aqui para a curvinha. Vou duplicar novamente. Vou deletar isso daqui. Vou duplicar esse e vou trazer para cá. Só que, mais uma vez, ele está de costa, né? Ele está virado. Então, vou inverter horizontalmente. Vamos duplicar novamente. Deleto o de trás. Duplico aqui. Trago aqui mais para frente. E vou duplicar de novo e vou trazer aqui para o finalzinho. Então, ou seja, nesse meu caso aqui, eu tenho 7 slides, então vai ter 7 perguntas. Então, quanto mais slide tiver, mais perguntas vai ter que ter. As animações. Eu vou pegar esse meu carrinho, o primeiro carrinho, vou lá em animações e vou utilizar a animação de linhas. A animação de linhas é a animação de trajeto. Então, eu estou dizendo que ele vai sair daqui do ponto verde e vai finalizar no ponto vermelho. Mas eu não quero que ele desça, eu quero que ele vá para frente e pare justamente onde está esse carrinho aqui. Então, eu vou clicar aqui, vou passar o mouse nessa bolinha vermelha, ela vai fazer essa flechinha, eu vou clicar e vou arrastar para onde eu quero. Então, ele vai fazer esse trajeto aqui. Esse carrinho da frente eu posso deletar, porque ele era só uma marca para mim. Vou de novo aqui lá no painel de animações. Essa animação de trajetória, ela está aqui, eu vou clicar com o botão direito com o anterior. Clicar com o botão direito novamente, opções do efeito. Vou colocar início e fim suave e no intervalo eu vou deixar com 3 segundos. Então, ou seja, quando eu colocar no modo apresentação, já vai iniciar o barulho desse carrinho, ele vai percorrer até aqui e em 3 segundos o meu slide vai mudar automaticamente para o segundo. Quer ver? Tá vendo? Aí ele já está no segundo slide. E nós vamos continuar nessa sequência. No segundo slide, eu vou pegar o carrinho que está atrás, vou colocar a animação nele de linha e, de novo, vou arrumar aqui a animação de linha para poder finalizar
em cima do carrinho que está à frente. Vou deletar o carrinho da frente e aqui no painel de animação nós vamos sempre organizar para que ele aconteça com o anterior, para que ele tenha o início e o fim suave e que o intervalo dele seja de 3 segundos. Sempre assim. No terceiro slide, nós temos uma pequena diferença. Esse carrinho ele está iniciando para a direção para a direita, né, para frente, e depois ele finaliza olhando para cá. Então, o que eu vou fazer aqui nesse terceiro slide, nessa curvinha? Eu venho formatar e vou girar para inverter horizontalmente. Vamos agora pegar animações e vamos pegar a animação de trajetória. Essa animação de trajetória personalizada, ela me possibilita fazer o trajeto que eu desejar. Então, não vai ser um trajeto reto, porque eu quero que ele pega daqui, então eu vou clicar nele e vou fazer aqui, vou desenhar o percurso da minha curva. E vou chegar no meio desse meu carrinho e vou dar duplo clique. Cliquei 2 vezes, ele vai fazer esse trajeto aqui. Aí, o que acontece? Esse carrinho ele vai fazer isso daqui, vai chegar aqui, vai aparecer esse carrinho. Então, aqui eu vou adicionar algumas outras animações, tá? Primeiro, deixa eu já organizar aqui com o anterior. Início e fim suave, intervalo 3 segundos. Então, quando ele finalizar isso daqui, esse meu carrinho, ele vai aparecer, porque ele não pode existir, ó. Se eu coloco no modo apresentação, ele já tá aqui, e eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele apareça depois que esse carrinho fizer esse movimento. Então, eu vou clicar nele e vou colocar a animação de aparecer. Só que quando ele aparece, esse meu carrinho que está aqui, ele vai ter que desaparecer. Como ele já tem uma animação, que está aqui, quando eu clico nele eu já vejo a animação aqui, eu preciso clicar em adicionar animação. Então, vou adicionar a animação de desaparecer. Vou clicar na primeira animação, vou pressionar o Shift e vou clicar na segunda. Vou clicar com o botão direito com o anterior, então coloquei as duas com o anterior. E vou aqui, ó, nesse atrasos e vou levar para frente assim quando terminar essa trajetória. Então, o que vai acontecer aqui nesse slide? Esse carrinho, ele vai fazer esse movimento, chegou aqui, esse carrinho vai desaparecer e esse vai aparecer ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou colocar no modo apresentação desses 3 slides pra gente poder ver como é que tá ficando. Ó, primeiro, segundo, terceiro, ok? É assim que está ficando. Agora, vamos para o quarto. Já no quarto slide, eu vou pegar esse meu carrinho e vou colocar a animação de linha normal, porque ele vai fazer um trajeto reto até chegar aqui. O carrinho da frente eu vou deletar e, novamente, com o anterior, início e fim suave, e vou colocar o intervalo de 3 segundos. Ok? Vamos para o quinto slide. O quinto slide é a mesma coisa do outro, da curvinha, tá? Ele é um pouco diferente. Então, nesse carrinho aqui, eu vou vir girar aqui, inverter horizontalmente. Vou fazer a animação de trajetória personalizada, vou clicar nele e vou fazer o trajeto aqui, ó, da minha curva. Cheguei no meio do carrinho, dou duplo clique para parar. Vamos aqui organizar com o anterior, início e fim suave, intervalo de 3 segundos e ok. Aí, o que vai acontecer quando ele fazer esse trajeto? Esse meu carrinho aqui, ele vai aparecer e esse meu carrinho anterior, ele vai desaparecer. Como ele já tem uma animação, lembre-se de clicar em adicionar animação de desaparecer. Vamos selecionar os dois, clique em um, aperta o Shift, clica no outro, clica com o botão direito com o anterior. Vem aqui nesse atraso, ó, e leva para frente. Então, quando terminar o percurso, um desaparece e o outro aparece ao mesmo tempo. Prosseguindo, slide 6, vou pegar o carrinho de trás e vamos lá para a trajetória de linha, porque é somente uma linha reta, e vamos chegar aqui. O carrinho da frente posso deletar, e aqui no painel de animação nós vamos arrumar como a gente já sabe, início e fim suave e a duração de 3 segundos. E vamos fazer a mesma coisa no último.
Então, a princípio, o nosso percurso vai ser esse daqui. E a gente vai ter que finalizar o nosso jogo, né? Então, como é que a gente vai finalizar? Eu vou aqui, ó, vou copiar essa pista. Vou clicar aqui com o botão direito aqui embaixo e vou colocar novo slide. E vou trazer essa pista para cá. Aqui eu venho em formatar, cortar e vou cortar somente essa parte aqui de baixo, ó. Tá? Para que ele fique assim. E vou trazer essa parte de baixo, ó, com o mouse aqui para a pontinha, para ele poder dar continuidade, certo? Aqui eu vou pegar esse carrinho, posso copiar e vou trazer para cá. Só que o carrinho, ele vai iniciar aqui, ó, aqui atrás, fora do slide. A animação dele, que tá bem aqui, eu vou trazer mais para frente. E para poder aumentar aqui essa pista, eu vou duplicar essa minha pista aqui e vou trazer aqui, ó, para poder dar continuidade, para ficar maior. A gente pode cortar essa parte aqui que tá sobrando. Beleza. Então, o meu carrinho, ele tem uma animação que ele vai andar até um pouquinho aqui mais pra frente. Para ficar mais divertido, eu utilizei o site ACGIF e peguei aqui, ó, o GIF de confetes em PNG e também esse GIF aqui de bandeira, tá? Todos eles em PNG. Então, esse bonequinho aqui, ó, ele vai aparecer na tela, né? Ele já vai constar aqui quando a gente colocar no modo apresentação. Quando o carrinho passar por ele, ele vai sumir, né? Ele vai desaparecer. Então, eu vou colocar a animação nele aqui, ó, de esmaecer de saída para ele desaparecer. E esse GIF, eu vou colocar a animação para aparecer de zoom. Vamos lá para o painel de animação. Vou colocar os dois aqui, ó, com o anterior e vou trazer aqui para frente. Então, ou seja, o bonequinho vai desaparecer e logo depois vai aparecer o GIF. Aqui tá faltando o som, então eu vou pegar esse som daqui, copiar e colar aqui. É muito importante que o som ele venha aqui para cima, então é só clicar e arrastar, tá? Para que ele inicie sempre, seja o primeiro a iniciar. Então, vamos ver como é que tá ficando aqui agora desde o início. E é assim que é o nosso jogo, tá? Para a gente poder inserir as nossas perguntas, entre meio uma pista e outra, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar novo slide. Vamos apagar essa informação e vamos fazer o nosso painel de pergunta. Quanto ao painel de pergunta, quanto do pit stop, eu utilizei o site FreePic para esse background, tá? Então, aqui eu peguei esse background, vou aqui inserir um retângulo de cantos arredondados para fazer a minha pergunta. Aqui eu pintei de branco e coloquei o contorno de preto. E vou escrever aqui pergunta, porque depois é só editar. E vamos configurar aqui a nossa fonte, né? Com o tamanho, cor, da maneira como achar melhor. Vou aqui duplicar para colocar as minhas alternativas. Vou colocar aqui resposta errada. E vamos diminuir um pouquinho. Vou duplicar para poder fazer a minha alternativa aqui, alternativa A. Vou colocar na cor branca e aqui vou ter o preenchimento preto. Vou cliquei na alternativa A, com o Shift pressionado, cliquei nessa alternativa e vamos duplicar. Ctrl D, eu copio e cola, ou então clica no Ctrl Shift, clica aqui e arrasta. Dessa forma a gente vai duplicar e manter o alinhamento. Então, aqui, alternativa B e aqui, alternativa C. Uma resposta vai ser correta, né? Então, eu vou colocar aqui resposta correta. E vamos criar o nosso pit stop, que é quando tiver o erro. Vou clicar aqui com o botão direito, novo slide, e vou criar o meu pit stop.
O meu pit stop eu criei aqui com a imagem. Essa imagem ela não era muito grande, então eu deixei aqui e aproveitei que era tudo da mesma cor, fiz um retângulo para poder preencher o restante que faltava. Coloquei aqui um retângulo e a mensagem que eu quis, né? Ou não, resposta errada. Volte para a pista e acerte a pergunta para avançar. Coloquei uma setinha de voltar, aí nessa setinha de voltar, nós vamos clicar com o botão direito, vamos em hiperlink e vamos colocar isso daqui, ó, slide anterior, tá? Nessa setinha nós vamos colocar slide anterior. Voltando aqui para a nossa pergunta, onde tem resposta errada, nós vamos colocar um hiperlink para o slide posterior, tá? Então, clico o próximo slide, aliás. Então, vou clicar com o botão direito aqui, hiperlink, e vou escolher próximo slide. Outra alternativa errada, hiperlink e próximo slide. Então, o que que acontece aqui, ó? Deu 3 segundos, foi para a pergunta. Se eu clico na resposta errada, ele vai para o pit stop. Quando eu clico na setinha, ele volta para a minha pergunta. Cliquei na resposta errada de novo, vai para o pit stop. Cliquei na setinha, volta aqui para a minha pergunta. Aí, quando eu clicar na resposta correta, nós vamos avançar, ele vai vir para cá. Só que depois nós vamos colocar o hiperlink nas respostas corretas. Por enquanto, vamos mexer só com as alternativas erradas. Agora, eu vou clicar nesse meu slide 2. Com o Shift pressionado, vou clicar no slide 3. Clico com o botão direito e duplicar slide. Então, eu já tenho 2 aqui. Vou selecionar os 2 e vou trazer entre meio a outra pista. Duplico de novo. Pego aqui e trago entre meio as pistas. Duplico e trago entre meio as pistas. Então, vai ficar uma pista e aí o quadradinho de perguntas, o painel de perguntas e o painel do pit stop. Ó, até aqui no final, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, não tem cabimento as respostas certas serem todas as letras A. Então, eu vou modificar aqui, vou pegar essa aqui e vou trazer aqui para baixo. Então, procurem sempre manter aí o alinhamento e façam isso, façam algumas modificações. Essa aqui eu vou colocar a resposta certa na letra C. Essa aqui eu vou colocar a letra C novamente. Essa, a letra B. Essa aqui pode ser a letra A. E essa aqui eu vou deixar a letra A também. Então, agora nós já conseguimos mesclar aí onde vai ter a resposta correta. E nós vamos colocar o nosso hiperlink agora para avançar no jogo. Então, ou seja, a minha próxima pergunta, ela vai ser aqui, ó, na pista de número 4. Então, onde tem resposta certa, eu vou clicar com o botão direito, hiperlink, e vou lá para o slide 4. A minha próxima pista é slide 7, então eu vou pegar a resposta correta, clicar com o botão direito, hiperlink, slide 7. Minha próxima pista, slide 10, então vamos pegar a resposta certa, hiperlink, slide 10. Depois, slide 13. Depois, slide 16. Slide 19. E slide 22 para finalizar. Lembrando que a quantidade de perguntas vai depender da quantidade de cortes que você vai fazer, tá? Então, aqui eu tive, eu acho que 7 perguntas, mas poderia ter sido menos, poderia ter sido mais. É só fazer o intervalo dos carrinhos em menor tempo. Nós vamos incluir aqui, ó, um primeiro slide, e nesse primeiro slide nós vamos colocar as regras da nossa gamificação. Então, coloquem sempre isso. Então, aqui eu já coloquei as regras da minha gamificação. Essa setinha eu vou colocar o hiperlink para ir para o meu próximo slide. E aí, lembrando que depois é só vir aqui e colocar a sua pergunta e as suas alternativas, se atentando sempre onde que deve ficar a resposta correta e onde que deve ficar as respostas erradas, tá?
E para não correr o risco da gente clicar no nosso slide sem querer avançar, né, para um outro slide, que não é isso que a gente quer que ele avance simplesmente na hora que realmente a gente clicar na resposta errada ou clicar na resposta correta, nós vamos aqui em apresentações de slide, configurar a apresentação de slide e vai colocar apresentada em quiosque tela inteira. Salva o seu documento, vai lá em salvar, né? E aí nós temos apresentações do PowerPoint, PPTX, e você vai colocar o nome aqui da sua gamificação. Agora já está salvo, agora é só a gente editar as nossas perguntas e alternativas e aplicar com a nossa turma. Então vamos ver como é que ficou. No modo apresentação, né, eu apertar F5 ou então vir nesse sinalzinho aqui, nesse ícone. Nós temos lá as informações, vamos clicar na setinha. Avançou para o primeiro slide, nós temos a primeira pergunta, está correto, ó. Vou responder errado. Ixi, veio o pit stop, vamos clicar em voltar. Responder corretamente. Responder correto. Vou responder errado, veio para o pit stop, clicou na setinha, vamos voltar. Resposta correta. Resposta correta. Vamos lá de novo. E a última pergunta, quando eu clicar na resposta correta, ó, veio, o bonequinho tá aqui acionando a bandeira e aí veio com o GIF para poder finalizar. E você pode colocar ali uma mensagem final, né, para sua turma e qualquer outra informação que vocês queiram. Essa daqui é a proposta, então, que eu trago para vocês. Uma gamificação bem simples e fácil de ser feita. É um pouquinho do que o PowerPoint é capaz de fazer. Eu espero que tenham gostado, eu espero que execute. Lembrando também que lá no canal Studio Office nós temos vários outros tutoriais. E se faltar tempo, precisar de agilizar aí a sua gamificação, acesse o site studioofficegamificação.com.br. Lá vai ter vários games prontos, editáveis, para que vocês possam ali executar na turma de vocês. Mais uma vez, professor Ivânio, muito obrigada pelo convite. E para vocês que me acompanharam até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.